Ok. Deixa eu explicar para vocês aqui. Nós estamos com a obra quase pronta. Falta um revestimento de uma parte da avenida que os artistas que os profissionais vão fazer. Então nós demos um acabamento do lado de cá diferenciado para depois ela ficar 100% pronta, mas já dá para ter uma noção. Observe que do lado esquerdo nós temos ascensão pelos graus do lado de cá. E aqui ainda teremos outras ideias. Por exemplo, aqui estão os graus todos. Vamos entrando. Não tem nenhum da monografia, mas a pesquisa pega a base. Então, viu? Eu estava falando com você. Então, você viu, Augusto? Então, por exemplo, quando se fala das religiões, quando se fala das religiões, então tem vários pensamentos bonitos, de trás para frente, depois do Velho Testamento, no cristianismo, e por fim do islamismo. E aqui é o 13º grau, só podia ter uma de rosa por escrito. This for you, symbolic. You put inside the... You need to help me? Yes, yes. Okay. Ajudá-lo. Legal. A cápsula do tempo. Este nicho contém uma cápsula com documentos históricos. Ele vai ser recolocado aqui daqui a pouco, aquele documento que está sendo assinado naquela fila, para que seja introduzido dentro da cápsula, que vocês estão aptos a assinar, vai ficar o dia inteiro aberto, está ali no saguão do Grande Templo. Contém documentos históricos Rosa Cruz, que me foi dado em São José o ano passado, e foi depositada com o propósito de ser retirada em setembro de 2116, portanto 100 anos. Sua elaboração e preparação é um ato simbólico em memória de Harvey Spencer Lewis, primeiro imperator da antiga e mística Ordem Rosacruzes, a MORC e dos estudantes Rosacruzes, na 24ª Convenção Nacional Rosa Cruz, realizada entre 21 e 24 de setembro de 2016, com a presença do Frater Christian Bernard, imperator da MORC. A chave encontra-se na grande loja da jurisdição de língua portuguesa, sob a guarda do grande mestre. Ano 303369. Vai ser feito um lacre, que foi confeccionado pelo Frater Luiz Carlos, e esse lacre vai fechar o documento. E vou deixar aqui parcialmente, só vou introduzir daqui a pouco com a... The Sun. Alessandro. Bem na hora certa. Essa chamada aqui foi colocada quando em São José foi inaugurado o obelisco. Então nós pegamos essa manchete do jornal da Califórnia na época, só para poder nomear. Erguida, réplica do obelisco da Ordem Rosa Cruz, réplica da famosa peça egípcia feita em 2433 a.C., acrescentando uma outra conexão entre o Antigo Egito e o rápido crescimento da Universidade Rosicrucians, Ursi, uma réplica de um obelisco originalmente erguido em Heliópolis, no Egito, em 2433 a.C., foi concluída hoje, em 21 de setembro de 2016, ano Rosa Cruz 3369, no pátio da universidade, aqui, né, que faz parte do complexo, também chamado de Bosque Rosa Cruz, de frente para a Rua Nicarágua, no Bacaxiri. Feito de concreto reforçado e revestido de granito marrom São Paulo, o obelisco foi finalizado para se parecer com o original, que é bem maior, o qual foi feito de granito rosado. O obelisco é o único do gênero na cidade de Curitiba e o único já construído no Brasil, de acordo com Hélio de Moraes Marques, grande mestre da grande loja. O obelisco tem uma história interessante. Originalmente, 2 obeliscos foram erguidos em Heliópolis, em 2433, no Egito, por Uzersten, primeiro líder do sacerdócio Tebian, dedicado ao deus Horus Ra, e colocado em frente ao templo. 1000 toneladas de granito sólido navegaram pelo rio Nilo para o obelisco. Séculos depois,
o Augusto César, que é aquele ali, imperador romano, invadiu o Egito e moveu os obeliscos de Heliópolis para Alexandria. Mais tarde, um deles foi enviado para Londres, Inglaterra, e o outro, apelidado pelos jornais como a agulha de Cleópatra, foi levado para Nova York. Os obeliscos originais tinham 23 metros de altura e pesavam 230 toneladas. A réplica tem 14 metros, mas as proporções são exatamente as mesmas. E os hieróglifos idênticos. Aliás, foi o professor Moacir e o Frater Vilela que nos orientaram para que ficasse igual, né? Os hieróglifos contam quem construiu o obelisco e dizem que ele deve ser para sempre dedicado à adoração de Horus Ra. Nesta ocasião especial, em homenagem aos 60 anos da fundação da Ordem Rosa Cruz no Brasil, ocorrida em 9 de maio de 56, o imperator e presidente mundial da organização, antiga e mística Ordem Rosicrucis Amorque, Frater Christian Bernard, inaugurou ao público este espaço composto pela Alameda das Esfinges, pelo obelisco de Tutmés III e pela estátua de César Augusto, compondo e acrescentando mais conhecimento e cultura ao Bosque Rosa Cruz, integrante da Universidade da Organização, do campus metropolitano, cuja mantenedora é a Ordem Rosa Cruz. Não está pronto, como eu disse, aqui está, mas nós vamos ter um timeline aqui com a história da Ordem. Começa ali com Lemúria, Atlântida, e vem vindo, e aqui os pensamentos do Frater Christian, como naturalmente o último imperator, e toda a história com pensamentos que vão ser feitos na pedra. Como não dava tempo de polir, vocês quando voltarem aqui, durante os próximos meses, daqui um mês está pronto, nós vamos ter nessa mesma pedra todo o timeline contando a história da Ordem, só feita aqui. Esse material foi feito para poder inaugurar, mas ainda faltam coisas, como falta também o revestimento dessa alameda. Agora nós vamos inaugurar ali para encerrar, e depois tem o Conselho de Solo ao meio-dia. Primeiro aqui, só por causa da questão do fogo da chama da nação, fica de frente para frente. Ok. Pessoal, deixa eu deixar aqui inaugurado aqui, porque esse aqui é um símbolo ao fogo, que está associado, no caso, à sua forma de ser guardado pelas columbas, né? Quando quase todas as religiões antigas reverenciavam o fogo, a própria humanidade é uma antes do fogo e outra depois do fogo. Para a antiga religião persa de Zoroastro, ele tinha o caráter de divindade e representava o bem. Seu nome era Ahura Mazda e a tradição perpetuou em oposição ao irmão Mal. Na Roma Antiga, a deusa do fogo era Vesta, cujas assistentes, as Vestais, cuidavam para que o fogo sagrado jamais se extinguisse. Na Ordem Rosa Cruz Amorque, o fogo é preservado pela columba. A columba é a guardiã da luz maior ou luz divina, presente no templo, e simboliza a consciência de cada Rosa Cruz. Está vinculada à relação com a divindade através da percepção do eu interior que ocupa o Sancta Sanctorum do coração do ser humano. Esta conexão está associada à sagrada rosa de fogo dos alquimistas, às vezes relacionada com a rosa de Charon, que por sua vez está ligada à consciência Cristo. Quase todas as civilizações antigas, aqui foi feita uma réplica, o mesmo texto, isso vai ter que ser atualizado. Então vamos inaugurar a estátua, que vai estar explicado aqui. Esse documento é uma homenagem ao Dr. Spencer Lewis. Nós temos aqui pensamentos do Dr. Spencer Lewis e esse documento é uma homenagem a ele. Essa estátua foi doada para ele pelo seu filho, Frater Ralph Lewis. Frater Christian, por favor. Frater Cláudio, se posiciona para as fotos, por favor. Sim. Okay. O César Augusto foi o fundador do Império Romano. César Augusto nasceu em 63 antes de Cristo, batizado como Otávio.
foi por um dos seus principais títulos, o de Augusto, que ficou conhecido pela história. Era sobrinho neto de Júlio César e após a morte deste foi nomeado seu herdeiro. Em face disso, em 42 a.C., passou a integrar o segundo triunvirato romano na companhia dos generais Lépido e Marco Antônio. Este foi um período marcado por conspirações e desacordos entre os triunviratos. Lépido foi acusado de traição e, como consequência, a extensão territorial romana foi dividida entre Otávio, futuro César, que se tornou responsável pela área ocidental do Império Romano, e Marco Antônio, que se tornou protetor do lado oriental. Marco Antônio, ao dirigir-se para a região oriental, buscou o apoio da rainha egípcia Cleópatra VII, unindo-se a ela. Doações de possessões romanas para a rainha e para os 2 filhos que tiveram levaram Otávio, assim chamado até tornar-se imperador de Roma, com o apoio do Senado romano, a declarar guerra ao protetor da parte oriental do Império, vencendo em 31 a.C., na Batalha de Ácio. Com a derrota de Marco Antônio e Cleópatra, o Egito tornou-se domínio de Roma e Otávio foi aclamado libertador da República Romana. Para a população egípcia, apresentou-se como sucessor dos faraós, tornou o Egito seu território privado e passou a nomear também o governante da região. Otávio reorganizou a política romana, trazendo estabilidade e afastando a tirania e o caos que caracterizaram o período anterior. Em 27 a.C., foi declarado imperador de Roma com o título de Augusto, tornando-se assim o supremo patrono do Senado, do povo romano e da população de todas as regiões conquistadas. Seu período é caracterizado pela Pax Romana, pois foi responsável por trazer paz para o Império e suas fronteiras, além de organizar um programa de reconstrução da cidade de Roma e realizar uma reforma social. Em 12 a.C. também assumiu a função de sumo pontífice, cargo semelhante de alto papa na Igreja Católica, reafirmando a religião romana. Ao longo de 41 anos de governo, estabeleceu os parâmetros pelos quais seria lembrado e incentivou a produção artística e literária que concorreu para a reafirmação da grandeza dos romanos entre as populações da antiguidade. Otávio morreu em 19 de agosto de 14 da era cristã e seu filho adotivo, Tibério, deu continuidade ao seu legado. Esta estátua é uma réplica de Augusto, de Prima Porta, que está no Museu do Vaticano e que foi encontrado em 1863 nas ruínas da Vila de Galinas Alpes, nas proximidades de Roma, para onde a esposa de Augusto, Lívia, retirou-se após a morte do marido. É uma estátua póstuma de Augusto e foi encomendada por Tibério, seu filho adotivo, em 15 já da era cristã. A original é uma réplica de outra escultura do imperador, realizada após a conquista e a pacificação da Espanha e da Gália. Ele está vestido com a gala militar e o fato de estar descalço, como os deuses eram representados, afirma a posição divina do imperador. As cenas presentes em sua armadura, estão lá em cima, descrevem a vitória romana sobre os partos. Detalhe que possivelmente foi solicitado por Tibério. Essa estátua de César Augusto personifica seu poder e sua autoridade, já que está na posição de um general que se dirige ao povo ao realizar o discurso da vitória. Esta réplica da estátua de César Augusto, autorizada pelo Vaticano, foi um presente para o Imperator Emérito Ralph Maxwell Lewis, FRC, de 1904 a 1987, ano de morte, então Supremo Secretário, ofereceu ao seu pai, Dr. Harvey Spencer Lewis, em 1937. A homenagem se deu em reconhecimento ao seu excepcional trabalho, desenvolvido por ele, Dr. Lewis, como líder na gestão da morgue, desde sua implantação em 1915 até aquela data, 1937. A jurisdição inglesa nos ofertou isso, nós naturalmente adquirimos, houve um custo, mas trouxemos esse original do Parque Rosa Cruz para fazer parte do Bosque Rosa Cruz aqui.